Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que faz parte da vida de todo mundo, mas que muitas vezes parece complicado demais: os tributos municipais aqui no Brasil. Vamos entender de onde eles vêm, para que servem e, o mais importante, quais são as regras do jogo. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? O carnê do IPTU chega todo ano, mas fica aquela dúvida: para onde exatamente vai esse dinheiro? O propósito dele e de outros tributos pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. E é exatamente isso que esta nossa análise vai ajudar a montar. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir o ciclo de vida de um tributo. É como uma jornada, sabe? Começando de onde nasce o poder de cobrar, passando pelos tipos que existem, as regras que protegem o cidadão e, por fim, o que acontece se o pagamento atrasa. Então, vamos lá! Bom, para começar, nada é por acaso. Um município não pode simplesmente inventar um imposto do nada. Existe uma base, uma espécie de permissão que autoriza tudo isso a acontecer. E essa permissão tem nome: princípio da legalidade. A regra é super clara. Para qualquer tributo existir ou aumentar, ele precisa nascer de uma lei. E não é qualquer lei, tem que ser uma lei votada e aprovada lá na Câmara Municipal pelos vereadores. Isso garante que a coisa não seja arbitrária, mas sim um processo democrático. Certo. Com a autorização da lei em mãos, o município tem o que a gente pode chamar de cardápio de tributos. São 5 opções que ele pode usar para arrecadar dinheiro. Vamos dar uma olhada. Agora, um ponto que gera muita confusão e que é super importante entender. Qual a diferença entre imposto e taxa? Pensa assim, ó. O imposto é como se fosse a contribuição para o caixa geral da cidade. Esse dinheiro vai para saúde, educação, segurança, coisas que beneficiam todo mundo. Já a taxa é diferente. É um pagamento por um serviço que é prestado diretamente para alguém de forma específica. A coleta de lixo é o exemplo perfeito. Então, esse é o cardápio completo. A gente tem os impostos, que são os mais famosos, as taxas, que a gente acabou de ver, a contribuição de melhoria, que acontece quando uma obra pública valoriza um imóvel, a contribuição de iluminação pública, a famosa COSIP, que vem na conta de luz, e, por último, os empréstimos compulsórios, que, olha, são raríssimos de acontecer. O nosso foco vai ser nos 3 grandes impostos. Agora sim chegamos no coração da nossa conversa. Esses 3 são os impostos municipais que mais impactam o dia a dia da maioria das pessoas e também das empresas. O primeiro, claro, é o IPTU. O que dispara a cobrança dele é muito simples: ser dono ou ter a posse de um imóvel na área urbana no dia 1º de janeiro de cada ano. Virou ano, se a pessoa tem um imóvel, o imposto é devido. E o valor? É calculado com base no chamado valor venal, que é uma estimativa que a prefeitura faz do valor de mercado daquele imóvel. O segundo da lista é o ITBI. Esse aqui aparece sempre que um imóvel muda de dono através de uma venda. Ou seja, a transferência precisa ser paga. A regra geral é que quem paga é o comprador, e o cálculo é um percentual sobre o valor daquela transação. E fechando o trio, temos o ISS. Esse imposto é bem abrangente, viu? Ele incide sobre uma lista federal enorme de serviços, desde uma consulta médica, o trabalho de um advogado, até o conserto de um eletrônico. Quem paga é sempre quem presta o serviço, seja uma empresa ou um profissional autônomo, e o valor é uma porcentagem do preço que foi cobrado. E o ISS, por muito tempo, teve um problema seríssimo, a tal da guerra fiscal. As cidades ficavam brigando para ver para qual delas o imposto deveria ser pago. Era uma confusão. Para resolver isso, criaram um sistema nacional que unifica o pagamento de certos serviços. Agora, o dinheiro é recolhido de forma centralizada e distribuído para a cidade certinha, que é a do cliente. Foi um passo enorme para simplificar as coisas. Mas, olha, o poder de cobrar tributos não é um cheque em branco, não. A nossa Constituição Federal coloca limites bem claros que funcionam como verdadeiros escudos de proteção para garantir que essa cobrança seja justa e previsível. Vamos ver como isso funciona na prática? Esse aqui é o princípio da anterioridade. Pensa nele como um aviso prévio obrigatório. Uma lei que aumenta um imposto não pode sair valendo do dia para a noite. Ela tem que ser publicada em um ano para só poder ser aplicada no ano seguinte. E ainda tem que esperar um prazo mínimo de 90 dias. Tudo isso para ninguém ser pego de surpresa, né? Esse é o princípio da vedação ao confisco. A ideia por trás dele é puro bom senso. O valor de um tributo tem que ser razoável. Ele não pode ser tão pesado a ponto de, na prática, confiscar o bem de uma pessoa ou simplesmente inviabilizar um negócio. É um freio contra exageros.
Além desses limites, a própria Constituição diz que certas entidades, e até mesmo alguns itens, são imunes a impostos como o IPTU e o ISS. A lista inclui os próprios órgãos do governo, templos de qualquer religião, alguns partidos e sindicatos, e também materiais culturais como livros e jornais. É uma proteção para áreas consideradas essenciais. E para fechar o nosso ciclo, vamos para a última etapa, a cobrança. O que acontece quando alguém não paga um tributo? Bom, o poder público tem um caminho a seguir para receber esse valor, e esse caminho também é cheio de regras e principalmente de prazos. O primeiro prazo importante é o da decadência. É como se fosse um primeiro relógio correndo contra o governo. A prefeitura tem 5 anos para identificar a dívida e fazer o que se chama de lançamento, que nada mais é do que formalizar aquela cobrança e mandar a conta. Se ela perder esse prazo de 5 anos, já era. Perde o direito de cobrar. Ok, a prefeitura fez a cobrança dentro do prazo. A partir do momento em que essa dívida vence e não é paga, um segundo relógio começa a contar, o da prescrição. Agora, o município tem mais 5 anos para entrar na justiça com uma ação para executar aquela dívida. É o prazo para cobrar judicialmente. E se o caso for parar na justiça, a pessoa tem como se defender. Existem basicamente 2 caminhos. Uma defesa rápida, para apontar erros bem óbvios, tipo uma dívida que já foi paga, e uma defesa completa, que permite discutir o assunto a fundo, mas que normalmente exige que o valor da dívida seja garantido de alguma forma antes. E tem mais um relógio, que pouca gente conhece, que corre dentro do próprio processo judicial. Se a prefeitura não consegue encontrar a pessoa ou bens para penhorar, o juiz suspende o processo por 1 ano. Depois desse ano, começa a contar um outro prazo, de 5 anos. Se nesses 5 anos nada acontecer, a dívida também prescreve, mesmo com o processo já existindo. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? Que o sistema de tributos da nossa cidade não é uma bagunça. Pelo contrário, é um sistema com equilíbrio, que tem os poderes para cobrar, os produtos que podem ser cobrados e as proteções para garantir que tudo seja feito da forma correta. Fica aqui uma reflexão para a gente terminar. Será que entender a lógica por trás de algo tão presente no nosso dia a dia, como os impostos e as taxas, não muda a nossa relação com a cidade? Muda a forma como a gente enxerga nossos direitos e também os nossos deveres? É algo para se pensar. Muito obrigado pela companhia nesta análise. Espero que tenha ajudado a clarear as ideias. Até a próxima!